Sim, uma empresa fez eu perder um jogo caríssimo de coleção. E eu posso estar rindo agora, mas eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. Eu já citei em outros vídeos meus que eu tenho uma coleção de consoles. Na real, tinha, já que eu já revendi 95% dela. O único console que restou na minha coleção de verdade foi esse Nintendo 64 aqui com alguns jogos, já que foi o primeiro console da minha vida, então esse aqui tem um valor sentimental. Beleza, no meio da minha coleção eu tinha um Game Boy Advance, o portátil da Nintendo lançado em 2001, que conta com jogos como Pokémon, Kirby, Zelda e entre outros. E o meu eu tinha modificado até pra ter uma tela IPS, pra deixar tudo mais nítido e bonitinho de se ver. Se você me acompanha há um tempo, provavelmente já viu meu vídeo falando sobre a Shantae, uma série de jogos de uma geniazinha que dança pra se transformar em animais, resolve puzzles, salva a cidade dela e solta magias, e é bem bacaninha. Tanto que, veja só, eu ainda tenho um jogo dela na coleção mesmo, não tendo mais o 3DS pra jogar. Só que um dos jogos dela foi cancelado pra Game Boy há 22 anos atrás, que foi o Shantae Risky Revolution, que já que no período que ele estava sendo desenvolvido, a Nintendo lançou seu mais novo portátil, o Nintendo DS, muito mais poderoso e contendo 2 telas, o que deixou os produtores do game animados para lançar seu próximo jogo para essa plataforma, já que com o DSi, a versão mais moderna do DS, permite que os usuários comprassem os jogos virtualmente pela lojinha do sistema, fazendo que os produtores não tivessem gasto com a produção de mídia físicas desse jogo. Porém, no final do ano de 2023, do nada, a empresa que desenvolve os jogos da geniazinha me solta isso aqui. E antes de ir pro trailer, se quiser aprender a editar no Adobe Premiere do zero, tanta edição que faço pro canal do Diego ou Goulart, é só acessar edittime.com no comentário fixado ou descrição e venha trabalhar na internet hoje. Caralho! Insano demais, brutal! E nisso simplesmente eu fiquei hypado pra caramba, já que finalmente teria um jogo novo da série pra poder zerar e comentar com meus amigos que também gostam da franquia. Além de que a empresa anunciou junto com a Limited Run que eles iriam lançar cópias físicas pra Game Boy Advance, que seria um lote único, disponibilizado no site deles. E eles cumpririam isso no começo de abril de 2024. E já estava no site deles pra comprar, pela bagatela de R$400 com frete. E claro, eu e o joguinho, como bons colecionadores, ex-colecionadores hoje em dia, decidimos que era a nossa chance, oportunidade única de ter em mãos um jogo raríssimo, que iria deixar nossa coleção completamente valiosa. E foi o que fizemos, e foi aí que começaram os problemas. O jogo era pra ter sido enviado em outubro do mesmo ano, e até lá, a empresa não deu nenhum parecer por e-mail, só algumas postagens que ela fazia mesmo por Twitter mostrando algumas prints do jogo e os cartuchos que ela estava produzindo. Mas sobre como estava a produção e quantos jogos ela já tinha produzido, ela nem se pronunciava. E o tempo foi passando, maio, junho, julho, agosto, setembro, e quando finalmente chegou outubro, eles mandam um e-mail pra todo mundo que fez a compra, alegando que eles não conseguiram atender a demanda e que o envio dos cartuchos teria que ser feito em janeiro. Ficamos bem magoados com isso, mas como era um jogo que queríamos muito, tivemos que esperar até 2025. E nisso, de novo, o tempo foi passando. Outubro, novembro, dezembro, e quando finalmente, depois de tempo sem notícia alguma sobre a fabricação das fitas, chegou o tão sonhado dia que a empresa iria finalmente mandar nossos e-mails a respeito das nossas fitas. E não, eles simplesmente alegaram que não tinham conseguido produzir todas as cópias e que eles teriam que adiar de novo para abril desse ano. E lá se foram mais longos meses de espera. Tudo bem que a gente já esperou 22 anos pro jogo sair, né? Acho que não tem problema esperar mais 2 não. Janeiro, fevereiro, março e finalmente abril. Dessa vez foi de verdade. Chegaram finalmente os e-mails falando que nossos produtos estavam prontos e que tinham acabado de ser enviados. E nisso a gente ficou feliz demais, já que em pouquíssimo tempo chegou o rastreio pra gente ver o andamento do envio. Só que como desde o começo tudo tava dando errado, tinha que dar errado no nosso envio também pra piorar, né? O jogo simplesmente se perdeu no Brasil. Ele pisou no nosso país, não tancou o Bostil, foi mogado pelos correios e não restou nada pros betinhas. Só resta a emulação. Simplesmente o jogo se perdeu mesmo. Tanto que um dos últimos movimentos que tivemos em ambos os jogos foi no dia 2 de maio. Poucos dias após ele chegar no Brasil. Depois disso não tivemos informação nenhuma. Zero. E mesmo assim esperamos mais alguns meses pra ver se ele aparecia misteriosamente na porta das nossas casas. Mas isso que não adiantou nada, né? A gente via posts de pessoas no Twitter felizes com o jogo, tinham até zerado e o pior de tudo, tinham colocado já a ROM do jogo na internet pra todo mundo baixar. E pra gente nada dos cartuchos. A gente ficou na dúvida se só os brasileiros
brasileiros não tinham recebido as cópias. Se tinha dado algo errado só pro envio aqui no Brasil, já que com as novas taxações e complicações para poder comprar qualquer coisa de fora, a gente ficou pensando nisso, mas sem aviso nenhum, a nossa encomenda simplesmente parou de andar. Porém, no Mercado Livre, a gente se deparou com um anúncio vendendo especificamente 2 unidades desse mesmo jogo, tranquilamente pela bagatela de R$ 1.500. Do nada, sem mais nem menos. Simplesmente o cara me aparece com 2 cópias do jogo. Quando tu sabe que o vendedor do Mercado Livre roubou suas encomendas pra poder revender, mas você não tem como provar. Enfim, conclusão da história, compramos o jogo na Steam quando ele lançou e zeramos por lá mesmo. Óbvio que não foi a mesma sensação de jogar na Game Boy e zerar por ele mesmo, mas mesmo assim, pelo menos tivemos como zerar o jogo. E enquanto a nossa encomenda perdida, graças ao advogado João de Sense, podemos processar a transportadora e agora temos que aguardar pra ver os próximos passos. Então torçam por nós aí nos comentários. E pelo amor de Deus, né? Demorar 24 anos pra produzir um jogo e não chegar pro consumidor, pra mim é inaceitável.